Queridos e amados estudiosos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, hoje nós vamos abordar um assunto complexo, polêmico, porém é simples a forma com que nós vamos abordar. Vai ficar bem inteligível, entendido, ok? Nós vamos estar falando sobre a questão do divórcio, do texto, do contexto. Algumas considerações preliminares uma concepção atual, uma ideia atual que as pessoas têm do texto, e a gente vai estar fazendo uma pequena exegese sobre o contexto em que o texto foi inserido, ok? Em que a fala foi inserida ali entre os discípulos e Jesus. Então, antes da gente ir para o texto, qual é a concepção atual que a gente mais ouve, que mais é polemizada e questionada sobre o novo casamento por causa do divórcio, e qual é o texto, que as pessoas usam para dizer, para chancelar e etc e tal. Então, vamos para o populacho. O que está no popular das pessoas é o divórcio pelo adultério, com base em Mateus 5 e Mateus 19. O que acontece que a gente vai ver é que, nesse contexto, em nenhum momento existe ou é falado sobre o divórcio por adultério. Por que não? É simples, chega a ser de tão simples, gritante. Quando a mulher pega em ato de adultério, o que vão fazer com ela? Quando ela pega em ato de adultério, o que eles fizeram com ela? Levaram até Jesus, ok. Mas o que eles iam fazer com ela? Apedrejar. Então, da onde que tiraram o divórcio do viúvo? É de uma imbecilidade gritante, de uma burrice absurda, de uma ignorância tamanha. Ok. Se a pessoa vai morrer e você vai ficar viúvo, não faz sentido nenhum. Tá entendendo? Se o adultério é punido com a morte, da onde que tiraram essa ideia de divórcio e novo casamento se a pessoa está viúva? A pessoa que cometeu o ato foi morta. Olha que ideia idiota. Por isso que a gente tem que entender em que contexto isso foi inserido. Ok? E pior, que no ato ali, como ela foi pega no ato, a lei já dizia que os dois deveriam morrer. Então a história dos dois já estavam acabados. Ah, mas se é só uma parte que faz? Ali no caso, suponhamos que fosse só a mulher, ela seria apedrejada. E o cara já estaria solteiro, ué. A mulher morreu. A traidora morreu, ok? Então, esquece essa ideia de usar o texto em que esse diálogo foi inserido para dizer sobre o divórcio e o novo casamento, porque não existe nesse texto, ok? Na lei. Isso é de uma imbecilidade gritante. Só pegar o texto e ler. Só pegar o contexto da história ali e ler. Então vamos entender
o porquê que isso aconteceu. Por que essa ideia, né, aconteceu e o contexto em que ela foi inserida. Vamos ler aqui então Mateus 5,32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e aí que a gente já vai entender. Primeiro que essa palavra infidelidade, ela já está mal traduzida, ok? Já está traduzida de forma errônea. A palavra infidelidade, porneia, não é infidelidade. O termo usado no grego é porneia. E porneia não é infidelidade e nem adultério. Porneia é fornicação e imoralidade sexual. E aí a gente vai entender, na hora de fazer um contexto exegético, o que cabe à porneia, ou seja, o termo fornicação ou imoralidade sexual no contexto em que foi inserido. Ok. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a palavra original do grego usado como porneia não deveria ser traduzido por infidelidade, ou seja, a tradução aí já não foi bem feita. Ponto. E muito menos adultério, porque a própria palavra adultério já vai ter outro termo no grego aí. A faz adúltera, e quem casar com a repudiada comete adultério. Aí a palavra adultério foi traduzida corretamente, que é moicheia. Moicheia. Só para você ter uma ideia, né? Então vamos entender agora. Mateus 19,9, a mesma coisa. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade porneia, mal traduzido, né, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Moicheia. Então vamos parar para entender. Bom, então, se não estava falando da adúltera, óbvio que não, porque já existe uma lei para o adultério. O adultério é punido com a morte, então já existe uma lei. Então não existe duas leis para o mesmo. Já existe uma lei para o adultério. Ok? Então vamos lá, vamos deixar a burrice de lado, ou a ignorância de lado, para ser mais leve. Se o adultério é punido com a morte, do que Jesus está falando? Do que os discípulos estão falando? Que cargas d'água é essa carta de divórcio? Então por que deixava a mulher embora? Por que havia o divórcio, então, se o adultério era punido com a morte? Porque não estava falando de adultério, ué. Eu não estava falando de adultério. Estava falando da carta de divórcio. Então a gente tem que entender qual é o contexto dessa carta de divórcio, porque é tudo menos adultério. Porque se fosse adultério, não precisava de carta. Porque já se resolvia, o problema do adultério já se resolve naquela época, né? Mas então, se não é adultério, o que é? Então é isso que a gente vai aprender do que eles estão falando, né? De adultério não é, porque quando houve adultério, já pegaram a mulher para levar para fora, para apedrejar, ou levaram para Jesus para fazer uma pegadinha para, né, para ele cair ali naquela questão. Como Jesus viu que já havia injustiça, né, trouxeram a mulher, mas não trouxeram o homem, aí ele fala aquela frase, né? Todo mundo vai embora. Mas nem precisava ter levado ela para Jesus. Eles já deveriam apedrejar o homem e a mulher e resolvida a história. E se no caso fosse só a mulher, claro, ela foi pega no ato com outro homem, ou seja, ela ia morrer, o amante lá ia morrer e o marido viúvo, solteiro e livre. Então já existe uma lei para resolver esse problema, não precisa de outras. Então do que eles estão falando? É isso que a gente vai ver, ué.
Porque não é disso que eles estão falando. Não é de adultério. O adultério já tinha solução. Eles estão falando de outra coisa. Então é isso que a gente vai entender do que eles estão falando. Primeiro, os discípulos... olha só como é interessante. Mateus 5, 27. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, Moisés. Eu, porém, vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Jesus deixou o caso do adultério assim tão grave, porque se o adultério era punido com a morte, então só de olhar para outra mulher e cobiçar já era então punição de apedrejamento e morte. Então Jesus estava querendo mostrar para eles que o negócio era muito mais, a coisa era muito mais complicada do que eles estavam achando. Então aí vamos entender aqui. Aqui para vocês entenderem, a questão está em Mateus 19. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, seguiram muitas pessoas, versículo 13, e chegaram ele ao pé os fariseus, tentando-o, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Da onde eles tiraram isso? Existia duas escolas rabinas teológicas na época, Hillel e Shammai. E esses dois mestres rabinos, eles divergiam entre si. Havia nos dias de Jesus duas famosas escolas de interpretação rabínica, ou seja, a escola rigorista de Shammai e a liberal de Hillel. Ambas divergiam quanto aos motivos válidos para o divórcio. Ou seja, os rabinos adeptos à escola de Hillel poderia se repudiar a mulher por qualquer motivo, né? Queimou o arroz, ela não é bonita, ela é chata, por qualquer motivo. Já a Shammai era rígida, não podia. Vocês estão vendo por que chegaram até Jesus com essa questão? E aí, quando Jesus coloca esta causa, né, a não ser por causa disso, e a gente já vamos entrar nesse negócio, entendeu? Mas a gente precisa entender esse contexto. Tanto que os discípulos, né, tanto que as pessoas que queriam, parece que queriam que fosse por qualquer motivo, quando viu que não era assim, eles, então casar é um fardo, entendeu? Porque eles queriam poder se divorciar por qualquer motivo. Só para vocês verem que eles já gostavam, né, dessa ideia de Hillel, né, não da de Shammai. Então, beleza, vamos lá. Vamos entender agora. Então, qual é a questão? Aí Jesus vai falar: Moisés, por causa da dureza do vosso coração. Opa, Moisés. Então, Jesus está respondendo uma questão teológica de Deuteronômio. Já pegamos o ponto. Jesus está respondendo uma questão de Deuteronômio. Aí eu abro um parêntese para você já entender uma questão atual. Quem Jesus não está, ou o texto que as pessoas gostam de usar para resolver os problemas de hoje, Jesus não está resolvendo essa questão sobre a igreja. Jesus não está respondendo nenhuma questão de divórcio, adultério ou novo casamento da igreja. A igreja não existe. A igreja passa a existir, a morte e a ressurreição de Jesus passa a existir a igreja. Então é óbvio que Jesus não está respondendo nenhuma questão sobre a igreja, porque a igreja que não está perguntando nada para ele. Quem está perguntando para ele são os judeus, segundo a lei de Deuteronômio, segundo Moisés. Então Jesus vai responder a lei de Moisés. Jesus não está respondendo nada sobre a igreja. Mas eu queria saber das questões da igreja. Vai perguntar para Paulo lá em Corinto, né? Paulo lá em Corinto, capítulo 13, né? Se não me falha a memória. Não, capítulo 7. Peraí. Exatamente, perdão. Quem vai responder as questões dos problemas da igreja é 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo. Então, só para você ter ideia, quem vai responder, quem é o resolvedor de problemas, resolvedor de questões, quem fala dos problemas da igreja é o apóstolo Paulo, gente. Não adianta. É Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7 para frente.
Jesus não está respondendo nenhuma questão da igreja, porque que não tem igreja ainda. Então é isso que vocês têm que entender. Aí vocês pegam uma questão dos problemas da igreja e quer chegar em um texto que Jesus não está falando disso. Entendeu? Então, mas eu queria saber. Então, não é Jesus que fala disso. É claro, quando o apóstolo Paulo está falando, ele está inspirado pelo Espírito Santo, por Deus. Então, mas as questões que você quer saber do problema da sua vida, vai buscar lá em Corinto, lá em Paulo. Porque não é Jesus que está falando disso. Jesus está resolvendo. Se você fosse judeu, vivendo no judaísmo, aí você vem aqui para ver se o seu problema se encaixa com o que Jesus está falando. Porque Jesus está respondendo aos discípulos, aos fariseus, uma questão colocada por Moisés em Deuteronômio. Ponto. Então vamos entender o texto, que eu estou aqui para explicar o texto. Então Jesus, mas disse Moisés, pela dureza do vosso coração, permitiu dar-se a carta de divórcio. Então aí você tem que entender por que motivo era dada a carta de divórcio. Por tudo, menos adultério. O adultério era punido com a morte. Eu tenho que falar o quê? 1000 vezes isso? 1000 vezes. O adultério era punido com a morte. Então Moisés não está falando disso. Então, mas a carta de divórcio era dada por quê? Então vamos lá. Repúdio. Primeira questão está em Deuteronômio capítulo 22. Quando era dada a carta de divórcio? Quando era? Então vamos lá, Deuteronômio capítulo 22, versículo 19. Perdão, primeiro vamos ver Deuteronômio 21 do 10 ao 14. 21, deixa eu ler aqui, do 10 ao 14. Vamos lá. Primeira carta de divórcio aqui, ó. Quando saíres para guerrear contra os teus inimigos, o Senhor teu Deus o entregará em tuas mãos. Se tiveres feito prisioneiros, caso vejas entre eles uma mulher formosa e te enamorares dela, tu a poderás tomar como mulher e trazê-la para a tua casa. Ela então raspará a cabeça, quer dizer, todo um ritual, cortará as unhas, despirá as vestes de prisioneira, permanecerá em tua casa durante 1 mês. Ela chorará seu pai e sua mãe. Depois disso irás a ela, desposá-la-ás, e ela será tua mulher. Mais tarde, caso não gostes mais dela, tu a deixarás ir em liberdade, mas de modo algum a venderás por dinheiro. Não tirarás lucro à sua custa após a ter abusado dela. Olha só, quando que era permitido a primeira, vamos falar das outras, a primeira carta de divórcio. O israelita ia para a guerra. Se dessa guerra trouxesse despojos e prisioneiros, e desses prisioneiros o camarada achasse bonito uma mulher, o cara tomava a mulher como esposa, ficava 1 mês na casa dele, para ela chorar ali, o pai, a mãe, todo um ritual lá, raspa a cabeça, não sei o que. E aí o cara casa com ela, e não gostou dela, tchau e benção. Entendeu? Ou seja, a primeira carta de divórcio era dada a uma estrangeira. Primeira carta de divórcio é sobre uma estrangeira. Ponto. E aí, já é uma questão, eu tô já querendo falar as coisas mais adiantado, mas não, vamos ponto a ponto, porque como é um estudo, talvez isso vai trazer um enriquecimento muito grande para você. É um estudo, então vamos lá. Vamos para a segunda carta, então, que é Deuteronômio 22, 19. O cara ia lá, ia na guerra, às vezes matava o pai e a mãe da menina e ainda casava com a menina e tinha essa bagunça toda. Então vamos lá, Deuteronômio, capítulo 22. Depois vamos ver por que Jesus vai se aborrecer com esse tipo de coisa. Deuteronômio 22, versículo 28 a 29. Eu estou lendo aqui na versão BJ, Bíblia de Jerusalém, você lê na sua João Ferreira de Almeida. 22 a 29 aqui. Se um homem for pego em flagrante
deitado com a mulher casada, ambos serão mortos. Tá vendo por que Jesus ali viu aquele, né? Ambos serão mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, de modo a extirpar o mal de Israel. Então não existe novo casamento pelo divórcio, é punido com a morte. Se houver uma jovem virgem, olha só. Se houver... Não, perdão, peraí que eu tô... Deixa eu ver aqui o que eu estou lendo aqui. Gente, perdão, eu acho que vocês já perceberam aí que eu me adiantei aqui. Deuteronômio 22, do 28 ao 29. Eu já me adiantei. Calma, vamos uma questão... Ah, não, peraí, isso mesmo, perdão. Peço perdão por ter pedido perdão, porque eu estava lendo certo e é porque tem muito estudo aqui na minha frente, vocês não estão vendo, é claro, mas vamos... É isso aí mesmo. Continuando, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Só um momento. Pois é, família, quem sabe faz ao vivo sem edição. Eu não vou editar, né? Não tem como editar. 22:19. Vamos por parte. 22:19. Deuteronômio 22:19. Deuteronômio 22, versículo 13. Se um homem se casar com uma mulher após coabitar com ela, começar a detestá-la, imputando-lhe atos vergonhosos, difamando publicamente, dizendo: casei-me com esta mulher, mas quando me aproximei dela, não encontrei nela sinais de virgindade. A mãe da jovem tomarão as provas da sua virgindade e levarão aos anciões da cidade. Então o pai da jovem dirá aos anciões: dei a minha filha por esposa a este homem, mas ele a detesta. Eis que lhe imputa atos vergonhosos, dizendo: não encontrei nela sinais da virgindade da sua filha. Mas eis que as provas da virgindade da minha filha está aqui. Estenderão um lençol diante dos anciões da cidade. Os anciões tomarão o homem, castigá-lo-ão e lhe afligirão uma multa de 100 ciclos de prata, que serão dados ao pai da jovem por uma virgem de Israel ter sido difamada publicamente. Além disso, ele continuará sendo sua mulher e ele não poderá mandá-la embora durante toda a sua vida. Então, olha só, a primeira coisa que eu quero que vocês façam, existe uma distinção entre a mulher estrangeira e a israelita. Vocês têm que entender que há um alto prestígio. As filhas de Israel são as filhas de Deus. As filhas de Israel, elas não são desprezadas, até porque, né, do ventre dela não virá o Messias, né, que para nós já veio, claro. Então, assim, elas não são qualquer pessoa. A israelita virgem, ela é de alta estima. É isso que vocês têm que entender. Por que eu quero que vocês entendam isso? Porque a estrangeira não interessa se é virgem ou se não é virgem. A estrangeira, ela carta de divórcio, ponto final, tchau e benção. Jamais se fará isso com uma israelita. É a primeira distinção que vocês têm que entender, é essa. Então o cara caluniou, né? Ah, essa israelita não é virgem, né? Sua filha não é. Aí os pais foi lá, provou que é, né? E o cara, ele pagou lá a multa e olha, não poderá se divorciar dela, não poderá despedir dela pelo resto da sua vida. Ou seja, essa mulher só perderia o marido em caso, né, do adultério, ela iria morrer. Então, né, fora isso, jamais, né, por resto, não poderá mandá-la embora por toda a sua vida. Ok? Então, é porque eu já estava pulando umas partes aqui. Caluniar uma virgem israelita é punido e ter-lhe-á por esposa até o fim. Deuteronômio 22, do 28 ao 29, que é o que eu estava lendo adiantado. Se um homem for pego flagrado deitado com a mulher casada, ambos serão mortos, extirpará o mal de Israel. Eu lendo errado de novo, gente, calma aí. Deuteronômio 22, verso 28 e 29. Meu Deus, eu tô meio louco aqui. Se um homem encontra uma jovem virgem que não está prometida e agarra e se deita com ela, ou seja, violenta, estupra, e é pego em flagrante, o homem que se deitou com ela dará ao pai da jovem 50 ciclos de prata
e ela ficará sendo a sua mulher, uma vez que abusou dela, e não poderá mandá-la embora durante toda a sua vida. Gente, só para vocês entenderem que a questão da mulher era tão delicada, tão sofrida, que o camarada pegou a mulher, a jovem virgem, abusou dela, e por ter sido pego em flagrante, ele vai pagar uma multa. E uma dessas multas também é se casar com ela e não poder a despedir pelo resto da sua vida, né? Só que o que você tem que entender é o seguinte: pegaram ele violentando, porque quando não pega, se a mulher falar que foi e não tem prova, já ficou ferrada pro resto da vida, então ficou ferrada. É isso que vocês têm que entender aqui. Porque a gente tem que entender que esse é um assunto sério. Então, assim, até chegar a ter um problema lá na frente, eles pegaram essa questão e ter duas escolas teológicas que não se concordam entre si, você tem que entender porque que Jesus ele já dá uma pancada e vocês têm que entender qual é o contexto. Então, beleza. Parte por parte. Então, abusar de uma virgem israelita não prometida a outro homem, ele se casará com ela pelo resto da vida. Vamos agora para Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Deuteronômio 24, do 1 até o 4. Quando um homem tiver tomado uma mulher, você vê que Jesus está tratando sobre o divórcio, não de adultério. O adultério já existe uma lei para matar. Não é disso, é questões de divórcio. Quando um homem tiver tomado uma mulher, outra coisa que vocês têm que entender aqui, nos mínimos detalhes, no hebraico faz toda a diferença. Quando a israelita é virgem, o texto já vai dizendo é virgem, é uma jovem virgem. Quando o texto está dizendo, quando o homem tiver tomado uma mulher, quando já está dizendo que é mulher, é porque não é virgem. Ah, mas qual é a diferença? Para você não interessa, mas para eles tem toda a diferença. Por quê? Olha aqui. Quando um homem tiver tomado uma mulher, aqui no caso não virgem, consumado o matrimônio, mas está logo depois, não encontra mais graça aos seus olhos, é isso que eles estão discutindo lá. Porque viu nela algo inconveniente, ele lhe escreverá, então, uma ata de divórcio e a entregará, deixando-a sair de sua casa em liberdade. Tendo saído de sua casa, se ela começar a pertencer a outro homem, e se também este a repudia e escreve e entrega nas mãos uma carta de divórcio e a deixa ir em liberdade, ou se este outro homem que tinha a desposado vier morrer, o primeiro marido que a tinha repudiado não poderá retomá-la por esposa, após ele ter tornado impura. Isso seria um ato abominável diante do Senhor, e tu não deverás fazer pecar a terra de Israel, que o teu Deus te deu por herança. Olha só, se vocês forem aplicar isso hoje, olha a loucura que vocês vão cometer. Por quê? Aqui está dizendo, o cara pegou uma israelita, porém não virgem. Pelo fato dela ser não virgem, ele já está dizendo que ele tem um precedente para poder dar uma carta de divórcio para ela, caso ele não ache ela mais interessante. Só que o que acontece aqui? Ele se divorciou. O próximo que casar com ela, e por algum motivo ele morre ou se divorcia, o primeiro nunca mais poderá tê-la, né? Isso, né? Vai aplicar isso hoje. Porque o primeiro marido se divorcia. Aí o que fala? Ah, quero voltar porque aquele primeiro nunca devia ter lá, né? Porque hoje tem muito disso, né? Tem gente que, né? Ah, eu quero voltar pro meu primeiro. Em Israel, nunca, jamais, abominação. Ou seja, o primeiro marido nunca, em nenhuma circunstância, ele poderia tomar aquela que já foi a sua mulher, se ela tivesse envolvido com outro homem. Nunca. Nem se ela se divorciar, nem se o cara morrer, nunca. Entendeu? Se ele se divorciou da primeira esposa e ela foi de outro, ele nunca mais poderá tomá-la. Então, esse é o Deuteronômio 24, ou seja, uma carta de divórcio a uma israelita não virgem. Porém, aquele que a repudiou não poderá tomá-la novamente se for de outro homem. Então, por que a gente coloca aqui, enfatiza o termo não virgem? Porque
A ideia é a seguinte: um judeu com uma judia virgem é o casamento para sempre. Nunca haveria um divórcio entre um judeu e uma judia virgem. As cartas de divórcio, e essas cartas elas têm ali vários precedentes, né? Várias cláusulas dentro dessa carta. Eu teria que pegar uma carta de divórcio e ler aqui para vocês entenderem todo o contexto que tem essa carta. Quem tem direito do que, o que tem tal. Mas a questão não é essa, a questão é só entender aqui o texto. Então, a carta de divórcio, ela só era dada para uma mulher estrangeira, ela só era dada para uma israelita não virgem, e só que a escola de Liel e Shammai, colocou todo mundo na mesma bandeja. Não importa se é virgem, não é virgem, se é estrangeiro, se não é estrangeira, pode dar a carta, tá liberado. E a de Shammai falou, mas nem nenhuma, nem outra, nem coisa nenhuma, é um só e ponto final. Vocês estão entendendo? Então aí eles vieram, vamos pegar Jesus. Agora vocês entenderam o texto, né? Agora vocês entenderam o que Jesus está respondendo. Mas Jesus falou, a não ser por causa de. Agora sim vocês vão entender o porquê a não ser por causa de. Agora vamos ler o texto. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher... Opa, mas espera aí. A ideia era não repudiar mulher nenhuma. Exatamente. Porque quando Jesus vai dizer, mas antes não era assim. Deixará pai e mãe, a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Essa é a ideia. A ideia é não mandar embora em nenhuma circunstância. Mas então, se não é adultério, do que Jesus está falando? Agora que você vai entender. A não ser por causa de. Agora vamos entender esse por causa de. Porneia, imoralidade sexual, fornicação. Para isso, eu vou trazer para vocês as versões. Teve um momento na Bíblia, no Antigo Testamento, que o próprio Deus mandou os judeus se divorciarem. Então vocês vão entender que é essa cláusula que Jesus está falando. Eu separei algumas versões aqui para vocês. Mateus 5:32, Bíblia versão Deus fala hoje. Se um homem se divorciar de sua esposa, a não ser no caso de uma união ilegal, eu peguei as versões que mais se aproxima da ideia do que Jesus estava dizendo segundo o contexto de Deuteronômio. Porque Jesus ninguém está falando aqui de nada do que acontece hoje. Se um homem, as Bíblias mais próximas, se um homem se divorciar de sua esposa, a não ser em caso de união ilegal, a coloca em perigo de cometer adultério. Isso sim, perfeito. Nova Bíblia versão espanhola. Todo aquele que despede sua mulher fora do caso de união ilegal a leva ao adultério. Perfeito. Bíblia do Peregrino. Quem repudia sua mulher, salvo em caso de concubinato, a induz ao adultério. Perfeito. Bíblia da América. Todo aquele que se separa de sua mulher, salvo em caso de união ilegítima, a expõe ao adultério. Agora, se você não entendeu, pelo amor de Deus. As Bíblias... João Ferreira de Almeida tem um problema muito sério nessa questão, por traduzir de um termo completamente desprovido da verdade. Nessa questão, é claro. E essas versões é a que mais se aproxima do original e do que o texto quer dizer, porque é disso que está falando. União ilegal, ilegítima. Tanto Jesus como o próprio Deus mandou isso. Agora, vê como se encaixa perfeitamente. Se a união é ilegítima, então se eu dou minha esposa para outro homem e Deus não permitiu,
porque é ilegítimo esse divórcio, ué, eu estou dando minha mulher para outro homem. Então é por isso que Jesus está falando, você está fazendo a sua mulher cometer adultério com outro homem. Você está dando a sua esposa para outro homem. Você está dando a sua mulher para outro homem. E você vai arrumar uma outra mulher, ou seja, você está cometendo adultério e está dando a sua mulher para cometer adultério com outro homem. Aí o texto ficou óbvio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, ou seja, dar carta de divórcio para sua esposa, a não ser por causa de união ilegítima e casar com outra, você está cometendo adultério e deu sua mulher para outro homem. É de uma obviedade absurda quando você para estudar e entender o texto. Mas aonde está essa união ilegítima? Agora eu vou explicar para vocês, né? Vou falar para vocês aonde está. Vou ler e depois vou falar onde está, né? E orando Esdras, assim fazendo esta confissão e chorando, prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, muito grande congregação, de homens, mulheres e crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, dizendo a Esdras: nós temos transgredido contra o Senhor nosso Deus, casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos um concerto com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que há nascido delas, conforme o conselho do Senhor, que nos temem, dos que os temem, no nosso mandado, e faça-se conforme a lei. Deus mandou a nação israelita inteira que saiu do cativeiro divorciar de suas mulheres. A Deus abomina o divórcio, desde que esteja encaixado na lei do Senhor. Desde que você não faça o que ele não mandou você fazer. Esse é o problema. Quando os israelitas foram para o cativeiro, qual é a ideia desde os primórdios? Que eles não se casem com mulheres estrangeiras. Para não misturar aquela coisa toda, blá. Só que quando eles fazem isso, Jeremias, né, tinha dado lá uma carta, o exílio vai demorar 70 anos, é melhor você viver a vida de vocês aí. Então eles vão, casam e papapá, e tem ali suas vidas, mas em vez de ter se casado entre eles se misturaram com o povo ali da Babilônia. Quando Esdras e Neemias reconstrói, vai trazer o povo, eles, fizemos coisa errada aqui. Por isso que Jesus está falando: se você mandar sua esposa judia, israelita, embora e dar para outro homem, você é doido, você está dando sua mulher para outro homem, você comete adultério e você está obrigando, você está forçando sua mulher a cometer também, a não ser que a união de vocês seja ilegítima, ou seja, a não ser que Deus não tenha concordado com a união de vocês. Então, tchau e benção, entendeu? Então, o que Jesus está dizendo é que, a menos que a união deles não tenha sido legítima, não tenha sido aprovada por Deus, que até no caso ali, mas eu peguei uma escrava de outro país e fiz minha mulher. Moisés deixou, mas Deus não deixou. Vocês estão vendo que Jesus está falando que pela dureza de vosso coração, Moisés permitiu que vocês fizessem coisas que Deus não queria que vocês fizessem, não mandou vocês fazer. Como que Moisés permite que ele case com uma escrava estrangeira, se Deus aqui está falando que não era para eles ter feito isso? Tá entendendo? Então Jesus está falando, caso vocês tenham casado com uma mulher em união ilegítima, tudo bem. Agora, se vocês mandar uma esposa legítima, se separar dela por qualquer motivo, meu filho, você deu sua mulher para outro homem, aí você vai estar cometendo adultério ela também, ok? Então, queridos, espero que vocês tenham entendido que Jesus, ele não está tratando nenhum problema atual. Ele não está respondendo a nenhuma questão da igreja. Mas eu queria saber do meu problema agora. Pois é Paulo.
é Coríntios 7 em diante. É Paulo que vai falar, o problema da igreja, o que está acontecendo com a igreja, não sei o que, entendeu? E outra, cada caso é um caso, cada problema é um problema que tem que ser analisado pelo pastor, pela autoridade da igreja, pelo seu pastor. Que é isso que Paulo fazia. Vocês têm que entender que ali o judaísmo, as coisas, era só entre eles. Quando a igreja toma uma proporção imensa de povos e nações, e cada um vivia do seu jeito, entendeu? Então, quando essas pessoas aderiam ao evangelho, eles diziam, Paulo, tem um problema aqui, Paulo, tem um problema ali, Paulo, essa questão aí, e agora? A gente não é judeu, e aí? O negócio aqui tá meio tenso, e agora o cara é crente. E aí, vocês têm que entender o quê? O que a Bíblia diz? Que nós temos a mente de Cristo. Então, cabe às autoridades da igreja, ou à autoridade da sua igreja, tratar o seu caso. Mas nem adianta usar Mateus 5, nem Mateus 19, nem Mateus de nada, porque Jesus não está respondendo a nenhuma questão atual da igreja, porque não tem igreja. Jesus está respondendo uma questão teológica de Deuteronômio sobre a lei de Moisés. Espero que tenha ficado claro. Espero que esse estudo tenha trazido um conhecimento, um crescimento, né, para vocês. Tamo aí.